Aos 92 anos, Stênio Garcia decidiu quebrar o silêncio, e o que ele revelou deixou muitos brasileiros em choque. Durante décadas, ele foi visto como um dos rostos mais queridos da televisão, um artista capaz de emocionar, fazer sorrir e marcar gerações inteiras. Mas por trás daquele nome respeitado, por trás das lembranças de personagens inesquecíveis, havia um homem carregando uma dor silenciosa. Enquanto o público guardava Stênio como uma lenda viva, ele enfrentava algo que poucos imaginavam: a sensação de estar sendo esquecido. Sim, o homem que tantas vezes entrou na casa dos brasileiros pela tela da TV começou a sentir que, pouco a pouco, as portas se fechavam, os convites diminuíam e sua presença já não era tratada com a mesma importância. E é justamente isso que torna sua confissão tão forte. Porque Stênio não falou apenas sobre carreira, ele falou sobre solidão, sobre envelhecer diante de um país que um dia o aplaudiu, mas que talvez não tenha percebido sua dor. Afinal, o que leva um gigante da televisão a abrir o coração aos 92 anos? E será que aquela aparência serena escondia uma tristeza que todos nós, no fundo, já suspeitávamos? Antes de falar sobre a dor que Stênio Garcia carregou em silêncio, é preciso lembrar quem ele foi e quem ele continua sendo. Stênio não é apenas mais um nome da televisão brasileira. Ele pertence a uma geração de artistas que construíram sua história com disciplina, entrega e amor absoluto pela arte. Sua trajetória começou nos palcos, onde não havia cortes, repetições ou truques de câmera. Ali, cada gesto precisava ser verdadeiro, cada palavra precisava alcançar o público. Foi no teatro que ele moldou sua força, sua presença e sua capacidade de transformar emoções em cena. Depois veio a televisão, e com ela, Stênio entrou na casa de milhões de brasileiros. Seus personagens não ficaram apenas nos roteiros, ficaram na memória afetiva de famílias inteiras. Muita gente cresceu vendo seu rosto, ouvindo sua voz, reconhecendo nele uma figura familiar. Por isso, sua história pesa tanto, porque quando um artista desse tamanho confessa que se sentiu esquecido, a pergunta se torna inevitável. Como um homem que ajudou a formar a cultura popular do Brasil pôde chegar à velhice carregando essa sensação de abandono? Durante décadas, Stênio Garcia viveu cercado por luzes, câmeras e aplausos. Seu nome aparecia em grandes produções. Seu rosto era reconhecido nas ruas. Sua voz fazia parte da rotina de milhões de brasileiros. Ele não era apenas chamado para trabalhar. Ele era esperado, admirado, necessário. Em cada papel, Stênio entregava algo que poucos artistas conseguem entregar: verdade. Seu olhar carregava intensidade, sua presença dominava a cena e sua energia parecia atravessar a tela. Ao longo dos anos, ele dividiu o espaço com diferentes gerações de atores, sempre mostrando uma força rara, uma paixão que resistia ao tempo. Mas existe um lado cruel na fama. Quanto maior o brilho, maior pode ser a sombra quando as luzes se apagam. Para um artista acostumado a ser lembrado, convidado e aplaudido, o silêncio não chega como descanso, chega como ferida. E foi esse contraste que tornou sua confissão tão dolorosa. A glória foi enorme, mas o vazio depois dela também. Afinal, o que acontece com uma lenda quando o mundo começa a olhar para outro lado? Com o passar dos anos, Stênio Garcia começou a enfrentar uma realidade dura, quase invisível para quem assiste de longe. A televisão mudou, o mercado mudou, os rostos mudaram. Novas produções passaram a buscar nomes mais jovens, novas histórias, novas imagens. E aquele homem que durante décadas foi presença constante na tela começou, pouco a pouco, a ser deixado de lado. Para muitos, isso poderia parecer apenas o ciclo natural da carreira, mas para um artista que dedicou a vida inteira ao palco, às câmeras e ao público, a ausência de convites não é simples silêncio, é como se uma parte da própria identidade fosse arrancada. Stênio não queria apenas fama, ele queria continuar trabalhando, continuar criando, continuar se sentindo útil. E talvez aí esteja a dor mais profunda.
Não se trata apenas de dinheiro ou prestígio, mas da sensação de que o tempo passou e levou junto o lugar que ele ocupava. Afinal, existe algo mais cruel para um artista do que perceber que ainda tem amor pela profissão, mas já não é mais chamado por ela? Durante muitos anos, Stênio Garcia preferiu o silêncio. Diante das câmeras, mantinha a postura de quem já enfrentou de tudo, firme, elegante, quase inabalável. Mas nem toda dor aparece no rosto. Algumas se escondem nos intervalos, nas pausas, na ausência de convites, no telefone que toca cada vez menos. Por trás da imagem do artista forte, havia um homem vendo sua importância ser diminuída aos poucos. Um homem que talvez não quisesse reclamar, porque pertence a uma geração acostumada a suportar calada, a transformar sofrimento em dignidade e seguir em frente mesmo quando o coração pesa. Mas silêncio nunca significou ausência de dor. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos ser ouvidos. E, paradoxalmente, é justamente nessa fase que muitos começam a ser ignorados. Talvez fosse isso que o público já suspeitava. Atrás do sorriso sereno de Stênio, havia uma solidão difícil de explicar. E quando ele finalmente decidiu falar, não foi por vaidade. Foi porque algumas verdades, quando ficam tempo demais presas no peito, começam a sufocar. O preço da fama nem sempre aparece no auge. Às vezes ele surge muito tempo depois, quando o público ainda lembra dos personagens, mas começa a esquecer o homem por trás deles. Com Stênio Garcia, essa contradição se tornou dolorosa. Muitos brasileiros recordam seu olhar marcante, sua voz firme, seus gestos em cenas inesquecíveis. Lembram dos papéis, das novelas, das histórias que ele ajudou a contar. Mas quantos realmente se perguntaram como Stênio estava fora das câmeras? Quantos quiseram saber se ele se sentia sozinho, cansado ou magoado? A nostalgia pode ser bonita, mas também pode ser cruel. Ela transforma artistas vivos em lembranças, como se pertencessem apenas a um tempo que já passou. E talvez essa seja uma das dores mais silenciosas de Stênio. Não ser odiado, não ser rejeitado, mas ser lembrado como se já não fizesse parte do presente. Afinal, o que dói mais para uma lenda? Ser esquecida ou ser tratada como uma memória distante enquanto ainda está aqui? Existe um lado da fama que quase ninguém enxerga. O público guarda os personagens, repete cenas, lembra da voz, do olhar, da presença marcante na televisão, mas, muitas vezes, esquece que por trás daquele rosto conhecido existe um ser humano que envelhece, sente medo, carrega mágoas e também precisa ser ouvido. Com Stênio Garcia, isso se tornou ainda mais doloroso. Para milhões de brasileiros, ele sempre será parte de novelas, histórias e momentos que marcaram uma época. Mas será que essas mesmas pessoas sabem como ele se sentiu quando as câmeras se afastaram? Será que alguém perguntou se ele estava feliz, se estava bem, se ainda se sentia necessário? A lembrança pode ser uma homenagem, mas também pode virar uma prisão. Quando um artista vivo passa a ser tratado apenas como memória, algo se quebra por dentro. Talvez esse tenha sido o peso mais silencioso para Stênio. Não ser esquecido completamente, mas ser lembrado como se já pertencesse apenas ao passado. Então veio a confissão que muitos talvez já sentissem, mas poucos estavam preparados para ouvir. Aos 92 anos, Stênio Garcia deixou claro que sua velhice não era tão tranquila quanto o público imaginava. Por trás do respeito, das lembranças e dos aplausos antigos, existia uma dor real, a sensação de não ser mais visto com o valor que construiu ao longo de toda uma vida. Ele não falou para chamar atenção. Falou porque certas dores, quando são guardadas por tempo demais, deixam de caber no silêncio. A falta de oportunidades, o afastamento das câmeras, o peso dos conflitos pessoais e a impressão de que o mundo seguiu em frente sem olhar para trás formaram uma ferida profunda. Stênio não estava apenas reclamando de uma carreira. Ele estava revelando o cansaço de uma geração inteira de artistas que entregou tudo ao público e, no fim, precisou pedir para não ser esquecida. E a pergunta que fica é dura. Quantos outros ídolos continuam sorrindo por fora, enquanto por dentro sentem que já foram deixados para trás?
Para um artista como Stênio Garcia, atuar nunca foi apenas um trabalho, foi uma forma de existir. O palco, a câmera, o texto, o personagem, tudo isso fazia parte da sua identidade. Por isso, quando as oportunidades começaram a desaparecer, a dor não foi somente profissional, foi pessoal, íntima, quase impossível de explicar. Aos 92 anos, o corpo pode envelhecer, mas o desejo de criar não envelhece do mesmo jeito. A paixão continua ali, acesa, esperando uma chance, uma cena, um convite, uma prova de que ainda há espaço. Mas o mercado muitas vezes não olha para isso. Prefere a juventude, a novidade, a velocidade. E quando um artista deixa de receber papéis, ele não perde apenas visibilidade. Ele perde a sensação de ser necessário. Perde parte daquilo que o manteve vivo por décadas.